Bom dia, irmãos e queridos ouvintes. A paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Vamos falar com nosso Deus? Pai nosso que estais nos céus, santo, santo, santo é o Senhor. Toda honra, glória e louvor sejam dados somente a Ti, o único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. Deus querido, nós agradecemos o Senhor pelas bênçãos derramadas sobre nós, e a maior de todas as bênçãos, a salvação em Cristo Jesus. Estávamos separados de Ti, mas o Senhor nos reconciliou por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Que tenhamos sempre, Senhor, um coração grato por tamanha bênção imerecida. Santo Deus, nós convidamos o Teu Santo Espírito para que Ele participe de todas as nossas atividades de hoje. Ajuda-nos a viver este dia de conformidade com Tua vontade e para a glória do Teu nome. Ajuda-nos a não pecar contra Ti. Abençoe a nossa nação, os missionários, a Tua igreja espalhada nos 4 cantos deste mundo. Abençoe a nossa liderança eclesiástica. Tudo isso nós pedimos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amados, no texto de Colossenses, apenas o versículo 17 diz o seguinte: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Todos os dias
você que me ouve nesta manhã com Deus. Quero compartilhar contigo o texto que se encontra lá em Tiago, capítulo 1, apenas o versículo 22. E diz assim a palavra do Senhor: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Até aqui a palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, todos nós sabemos como é frustrante ouvir um excelente conselho e depois perceber que ele foi completamente ignorado. Há alguns anos, uma pesquisa foi feita com pessoas que frequentavam diversas igrejas, diversas denominações. Os resultados dessa pesquisa chamaram a atenção. A boa notícia era que a maioria dizia gostar da pregação, achava o sermão importante, esperavam por ele e reconheciam o valor do sermão. Mas havia uma notícia muito preocupante. Essas mesmas pessoas afirmavam que a pregação fazia pouca diferença na maneira como elas viviam durante a semana, durante o resto da semana. Em outras palavras, elas ouviam, mas não mudavam. Se Tiago lesse essa pesquisa que eu citei agora, certamente ele faria a mesma pergunta que faz nessa carta: de que adianta ouvir a palavra se ela não transforma a vida? Por isso, a palavra não foi dada apenas para informar. Nós aprendemos isso porque ao longo do primeiro capítulo, Tiago já mostrou o valor da palavra de Deus. Foi pela palavra da verdade que Tiago nos diz que Deus nos gerou para uma nova vida. E no capítulo 1, versículo 18. É pela palavra que nós recebemos sabedoria para poder enfrentar as provações. É pela palavra implantada que nós crescemos espiritualmente. Tudo isso Tiago já nos ensinou aqui na sua carta no capítulo 1. Porém agora Tiago, ele dá um passo além. Veja que o texto que nós lemos, ele diz: sejam praticantes da palavra. Perceba, ele não apenas diz pratiquem algumas coisas. Não, não. Pelo contrário, ele diz tornem-se praticantes da palavra, na sua inteireza, na palavra como um todo. Ou seja, a obediência deve se tornar um estilo de vida, não somente um ou outro momento. Não é um ato ocasional, é uma identidade. Irmãos, nós vimos nessa alerta de Tiago o perigo de enganar a si mesmo. Tiago, ele faz uma afirmação muito séria aqui. Não sejam apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso significa que existe um tipo de auto-engano extremamente perigoso. Por que isso? Porque é possível conhecer a Bíblia, é possível frequentar os cultos, ouvir até mesmo excelentes sermões, meditações, participar dos estudos e ainda assim viver exatamente como antes, sem mudança, sem transformação. Então vejam, o problema não está na palavra, o problema está no coração que escuta, mas não se submete. É como alguém que recebe um diagnóstico preciso do médico depois de exames, de tantas bateladas de exames, entende perfeitamente qual que é o tratamento, concorda com tudo, mas nunca toma um remédio. Conhecimento sem obediência não produz transformação. E Jesus também nos ensinou isso. Ele ensinou exatamente a mesma coisa. Tiago certamente tinha em mente as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo ao escrever isso. No final do Sermão do Monte, no Sermão lá da Montanha, Jesus ele contou a parábola de dois construtores. Um ouviu suas palavras e as praticou. O outro também ouviu as mesmas palavras, mas não colocou em prática. Os dois escutaram o mesmo ensino, os dois enfrentaram a mesma tempestade, mas a diferença apareceu quando a chuva caiu. A casa construída sobre a rocha permaneceu firme. A outra desabou. A diferença nunca esteve em ouvir, a diferença sempre esteve em obedecer. Meu irmão, minha irmã, aqui nós precisamos tomar cuidado para não transformar esse texto em um simples chamado ao esforço humano, como se dependesse de nós. Tiago não está dizendo aqui esforce-se mais para obedecer, não, não é isso que ele está dizendo. Ele está escrevendo para pessoas que já foram regeneradas pela palavra da verdade. Ou seja, a obediência é fruto da graça e não a causa da graça. Irmãos, Cristo não veio apenas trazer novos mandamentos, ele veio transformar pecadores. Quando nós olhamos para a cruz, sabemos que Jesus morreu pela nossa desobediência, tomou o nosso lugar, os nossos pecados. Toda vez que nós ouvimos a vontade de Deus e seguimos nosso próprio caminho, nós estamos pecando contra Ele. Mas Cristo assumiu essa culpa. Ele obedeceu perfeitamente onde nós falhamos. A sua vida inteira, toda ela, foi uma vida perfeita, de perfeita submissão ao Pai. E essa obediência perfeita, ela é creditada, ou seja, é colocada no crédito de todos os que creem
nele. Mas o Evangelho não termina no perdão. O Cristo ressuscitado envia o seu Espírito para poder habitar em nós. Então agora, aquele que antes apenas ouvia, recebe um novo coração. Coração esse capaz de amar, de praticar a vontade de Deus. Nós obedecemos não para nós sermos aceitos. Nós obedecemos porque nós já fomos aceitos em Cristo Jesus. Mas talvez nesse ponto da nossa meditação, a grande pergunta é: como que nós nos tornamos praticantes? E Tiago, ele usa uma expressão muito interessante. Ele não diz apenas para praticarmos, ele diz para nos tornarmos praticantes. Irmãos, isso exige treinamento. O autor de Hebreus diz algo muito semelhante a isso lá no capítulo 5, versículo 14. Ele diz que o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir tanto o bem quanto o mal. Assim como o músculo ele precisa aprender praticando, ele aprende praticando. Como um atleta, ele vai melhorar a cada dia treinando. Como um artesão, aperfeiçoa a sua habilidade com o tempo. Também nós crescemos na vida cristã, praticando continuamente aquilo que Deus nos ensina. A maturidade espiritual não acontece de uma vez, não é um estalar de dedos, um passe de mágica. Ela é construída na obediência diária. Por isso eu queria tirar algumas aplicações práticas para nós nesta manhã com Deus. A primeira delas é: pergunte-se sempre após ouvir a palavra: o que Deus quer mudar em mim? Pergunte isso a você. Não basta admirar o sermão. A pergunta mais importante é: como viverei diferente amanhã? Como viverei diferente agora que eu vi essa mensagem? Mas uma segunda lição para nós é: cultive uma dieta diária da palavra. Não espere apenas pelo culto no domingo, não. Se alimente diariamente da palavra. Quem se alimenta da palavra apenas uma vez por semana dificilmente crescerá em vigor. Mas uma terceira lição para nós: dê pequenos passos de obediência. Às vezes nós esperamos grandes oportunidades para servir a Deus, né? Não é verdade isso? Mas a santificação acontece nas pequenas escolhas. No perdoar, no controlar a língua, no amar ao próximo, abandonar um pecado, dedicar tempo à oração. Por isso, dê pequenos passos de obediência. Mas uma quarta e última lição que eu queria tirar para nós nesta manhã com Deus é: mantenha os olhos em Cristo. Quanto mais contemplamos a sua perfeita obediência, mais nós desejamos viver para a sua glória. Ela não apenas nos mostra o caminho, Ele é o caminho. Ele não apenas nos ensina a verdade, Ele é a verdade. Ele não apenas oferece vida, Ele é a vida. Meu irmão, minha irmã que me ouve nesta manhã com Deus, Deus nunca pretendeu que a sua palavra fosse apenas admirada. Ela foi dada para ser recebida, para ser crida e para ser colocada em ação, para ser vivida. Cada sermão, cada leitura da Bíblia, cada estudo, cada manhã com Deus é um convite para sermos conformados à imagem de Cristo. Que nunca sejamos apenas ouvintes, ouvintes que se satisfazem com o conhecimento, não. Que sejamos discípulos, que colocam a palavra em prática, não confiando em nossa própria força, mas na graça daquele que nos regenerou pela palavra da verdade, aquele que habita em nós pelo seu Espírito e está conformando, dia após dia, nos conformando à sua imagem. Que o Senhor faça de nós não apenas ouvintes atentos, mas praticantes fiéis da sua palavra, para que Cristo seja visto em nossa maneira diária, na nossa maneira de viver. Que assim Deus nos ajude, que assim Deus nos abençoe. Amém. Esperança vive em mim, tu és aquele lugar de descanso, és quando estou
cruz, onde me encontrou. Ele me salvou com graça. Ele me comprou com sangue. Ele me atraiu com seu amor. Hoje livre aqui estou. Hoje livre aqui estou. Oh, aleluia, salvo sou. Oh, aleluia, me encontrou. E hoje livre aqui estou. E hoje livre aqui estou. Oh, aleluia, redentor. Oh, aleluia, salvo sou. Oh, aleluia, me encontrou. E hoje livre estou. E hoje livre aqui estou. Ele me salvou com graça. Ele me salvou. Ele me comprou com sangue. Ele me atraiu com seu amor. E hoje livre aqui estou. Hoje livre aqui estou. e hoje livre aqui estou. Hoje livre aqui estou. Seu amor. Eu sou livre. Ele me atraiu com seu amor e graça. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, obrigado por essa reflexão mais do que importante nesta manhã, onde a Tua palavra nos exorta a não só ouvir, mas praticar de fato e verdade. Ajuda-nos nessa difícil, mas não impossível tarefa. Nós imploramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém e amém, meus irmãos. Tenhamos todos um bom dia no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde.